Festa de Corpus Christi. Hoje nós vamos celebrar a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos no ano B, o evangelho é tirado do Evangelho de Marcos, na última ceia. Aqui nos Estados Unidos, a festa é transferida para o domingo. Mas aqui no Brasil, acrescento eu, é nessa quinta-feira. A primeira coisa que eu quero destacar no Evangelho é o primeiro versículo, onde lemos no primeiro dia dos ázimos. Esta é uma das ocasiões em que Marcos usa expressões do Antigo Testamento e das crenças e práticas judaicas. Se você não souber do que ele está falando ou não estiver familiarizado com essas festas, você não vai poder ter um pleno entendimento do que ele narra na última ceia. Muitos cristãos estão familiarizados com a Páscoa e com a festa da Páscoa, mas não muito familiarizados com a festa dos pães ázimos. A nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica dos dias de Jesus. Lá no tempo de Jesus, a festa durava 7 dias e era chamada Festa dos Pães Ázimos, que quer dizer pão sem fermento. No primeiro século, 2 festas, Páscoa e Pães Ázimos, foram fundidas em uma só e terminava no 8º dia. Quando se referiam à Páscoa ou pão ázimo, falavam de 8 dias de celebração e sacrificavam nos 8 dias cordeiros no templo, comiam a carne e bebiam vinho para celebrar. Se quiser saber mais sobre a festa, vá lá no Levíticos 23 e poderá ver alguns detalhes. Por agora, o detalhe seguinte é quando Marcos diz, no versículo que vem logo após esse que nós já falamos, diz assim: quando se imolava o cordeiro pascal. Seria o primeiro dia dos 8 dias de festa, que também era comumente chamado de Páscoa. No tempo de Jesus havia uma outra diferença que também estava implícita nesse versículo. Não só era a ideia da inteira celebração, que durava 8 dias, mas não era só uma refeição, era um sacrifício também. Isso é muito importante. Hoje, quando se celebra a Páscoa judaica, é só uma refeição festiva, não tem mais sacrifício. Não tem o sacerdote, nem o templo, pois o templo não existe mais. Porém, no tempo de Jesus, quando iam a Jerusalém para celebrar os pães ázimos e a Páscoa, a pessoa deveria levar um cordeiro até a cidade de Jerusalém, ao templo, e sacrificar o cordeiro. Cortava sua garganta e o sacerdote recolhia o sangue num vaso próprio e derramava sobre o altar do sacrifício no templo. Isso é o que significava preparar o cordeiro pascal no primeiro século depois de Cristo. Envolvia o templo, o sacerdote e o sacrifício. Então, nesses 2 primeiros versículos, devemos voltar ao tempo de Jesus e perceber o que está descrito aqui. É a noite em que os israelitas lembram não só o êxodo do Egito, mas também o sacrifício do cordeiro no templo de Jerusalém. Isso envolvia não só comer o cordeiro, mas matar o cordeiro e derramar o sangue no altar do templo de Jerusalém. O que está acontecendo aqui no Evangelho de Marcos é que Jesus envia 2 de seus discípulos a Jerusalém para fazer isso, adquirir um cordeiro e trazê-lo ao templo, cortando sua garganta e ter o sangue do cordeiro derramado no altar do sacrifício pelo sacerdote, e depois trazer o cordeiro para a sala, no andar de cima, para prepará-lo e assá-lo para o jantar da Páscoa naquela noite. Notem que eu disse 2 de seus discípulos, e Marcos não diz isso, mas está lá em Lucas 22:8, e descobrimos ali que é Pedro e João que ele envia até a cidade para essa tarefa. Está implícito neste ato que vão celebrar a Páscoa em Jerusalém. Jesus dá a eles a informação vital do que fazer, onde ir, e enquanto eles esperavam fora da cidade o momento de celebrar a refeição. E por que Jesus faz assim? Porque ele já sabia que Judas iria traí-lo e ele não queria revelar o lugar onde iriam celebrar a Páscoa naquela noite para que Judas o entregasse antes da hora. Em outras palavras, ele deveria instituir um sacramento antes da sua paixão e não queria que Judas o traísse antes de sua hora.
Ele já estava sendo procurado pelos sumos sacerdotes para matá-lo. Assim fica escondido até a noitinha para poder entrar na cidade e ir ao ponto de encontro na sala de cima, onde estava sendo preparada a Páscoa, e aí celebrar com seus discípulos. Tudo o que relatei até agora deve mostrar a importância do contexto em que foi instituída a Eucaristia na festa dos pães ázimos e da Páscoa. É o contexto que cerca esse momento que vai dar sentido a todas as palavras de Jesus na última ceia. Com isso em mente, vamos dar uma rápida olhada nos atos rituais da preparação da refeição pascal, porque se olharmos, o versículo 16 diz assim: Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. O que exatamente quer dizer eles prepararam a Páscoa? Eu vou apontar 5 coisas que precisamos pensar. Primeiro, eles tinham que escolher um cordeiro sem defeito. Não podia ser qualquer um. Devia ser limpo, puro, macho de 1 ano, não podia ter nenhum defeito. Não se podia pegar um cordeiro velho ou doente ou defeituoso. Tinha que ser perfeito, puro, santo, por assim dizer. Segundo, deveriam sacrificar o cordeiro no templo, levando-o para um muro baixo, de acordo com a tradição judaica, onde ou Pedro ou João cortariam sua garganta e o sacerdote recolheria o sangue. Terceiro, o sacerdote iria derramar o sangue sobre o altar no templo, e nós sabemos pelo historiador judaico Joséfos que dezenas de milhares seriam sacrificados num só dia. O tanto de sangue derramado era monumental. Era uma cerimônia solene, uma cerimônia litúrgica sombria e inesquecível que acontecia uma vez ao ano na primavera. Isso é importante, a preparação do cordeiro, que não acabava com a morte do cordeiro, mas que você deveria trazê-lo ao lugar onde iria ser estripado e tirada a sua pele primeiro, antes de assá-lo para ser comido na ceia, que era preparada pelas famílias em algum lugar da cidade. Imaginem a logística de tudo isso, com milhares de peregrinos vindo a Jerusalém para sacrificar e comer seu cordeiro em algum lugar da cidade. Deveria haver pessoas amontoadas e saindo pelos telhados, por assim dizer, da cidade. Haveriam pessoas comendo em todas as salas de todas as casas da cidade. Seria uma noite inesquecível para festejar a Páscoa em Jerusalém. E, finalmente, depois da refeição, depois que ela fosse consumida, diz a Bíblia, que isso precisava ser feito todos os anos como memória do que Deus havia feito por seu povo no Antigo Testamento e que havia salvado-os das mãos do faraó no tempo de Moisés, no êxodo do Egito. Tem um último aspecto da tradição judaica que é realmente fascinante e que já falei disso no meu livro Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. O que é fascinante no preparo do cordeiro é que, para assá-lo, eles talhavam o cordeiro em forma de cruz. São Justino Mártir, que viveu no segundo século na Síria, testemunhou isso nas Páscoas judaicas. Os samaritanos ainda o fazem até hoje, e assim São Justino descreveu. O cordeiro que era mandado assar completamente era símbolo da paixão da cruz que Cristo devia sofrer. Com efeito, assa-se o cordeiro colocado em forma de cruz, pois uma ponta do espeto o atravessa dos pés à cabeça e a outra atravessa-lhe as costas, e nela se apoiam as partes dianteiras do cordeiro. Está lá no livro de São Justino, da coleção patrística, no número 40. A primeira vez que li isso, fiquei sem fôlego. A ideia de dezenas de milhares de cordeiros pascais sacrificados na Quinta-feira Santa, no dia em que a Eucaristia foi instituída. Eles foram preparados em forma de cruz e assados. Imaginem Pedro e João indo à cidade e o que viram. Devem ter visto uma multidão saindo do templo com seus cordeiros nos ombros espetados em forma de cruz. Em outras palavras, cordeiros crucificados antes de serem comidos na refeição pascal. Este é um poderoso sinal, uma prefiguração que desde o início Deus tinha a crucifixão em mente.
que o cordeiro crucificado, o sangue derramado em sacrifício, associado com o êxodo do Egito, é uma sombra, uma prefiguração que seria completada no Calvário na Sexta-feira Santa. O próprio Cristo deveria ter visto esses milhares de cordeiros saindo do templo quando ia lá cada uma vez por ano pela Páscoa, prefigurando sua paixão e sua morte. Então, nesse versículo, acharam tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa, tem tudo isso escondido num pequeno verso bíblico. A história não termina aí. Nós vamos à última ceia, onde o cordeiro devia ser consumido. Assim continua. Enquanto comiam, está lá no versículo 22, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes. E aí ele disse algo muito inesperado. Em vez de dizer, este pão representa a aflição que seus pais experimentaram no Egito, que seriam as palavras de costume judaico sobre o pão ázimo, Jesus diz, tomai, isto é meu corpo. E do mesmo modo tomou o cálice de vinho e, em vez de falar do sangue do cordeiro que foi colocado na verga da porta para que o anjo exterminador não passasse por ali, ou falado do sangue derramado do cordeiro no templo, ele diz: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. O que estava acontecendo aqui? Primeiro, Jesus estava revelando a seus discípulos que ele era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Assim como o corpo do cordeiro foi oferecido em sacrifício no templo de Moisés, assim como o corpo do cordeiro foi oferecido no templo de Jerusalém como sacrifício, agora ele iria oferecer seu corpo para nos livrar da escravidão, não do faraó do Egito, mas do pecado e da morte. O Evangelho de Mateus vai deixar isso claro quando diz derramado por muitos homens para o perdão dos pecados. O mesmo com o sangue, Jesus diz: esse é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Quando ele faz esta declaração, sangue da aliança, é uma alusão ao texto do Antigo Testamento, não da Páscoa, do Êxodo 12, mas do Monte Sinai, quando estabeleceu a aliança entre Deus e Israel no monte. E assim trazemos à tona a primeira leitura, que não é uma coincidência em Êxodo 24, de 3 a 8, mas escolhida pela Igreja para a liturgia de Corpus Christi. É a descrição da aliança do Monte Sinai. A Igreja dá a forma abreviada, mas vamos ver a conexão facilmente com as palavras de Jesus. Tudo acontece quando Moisés e as 12 tribos chegam ao Monte Sinai. Receberam os 10 mandamentos, mas ainda não haviam feito aliança com Deus, e isso é o que acontece. Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. Faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecerem holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Um parênteses aqui: se você conhece o resto da história, sabe que eles não obedeceram. Mas a leitura continua. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo estas palavras. É verdadeiramente fascinante a exata expressão, o sangue da aliança. Aparece 2 vezes na Bíblia, no Êxodo 24 e na última ceia. Existe uma leve alusão ao sangue da aliança também em Zacarias 9:11, mas esse paralelo é igual. Quando Moisés estabelece o sangue da aliança no Monte Sinai, é, num certo sentido, o nascimento de Israel, o início do relacionamento entre Deus e seu povo.
Como Ezequiel diz, esse é o dia em que Israel desposou Deus. Ele contraiu laços sagrados com o Senhor pelo sangue do sacrifício. Jesus torna as palavras de Moisés, do Êxodo 24, e coloca em seus próprios lábios, mas não mais em referência ao sangue do cordeiro, ou de um touro, ou de uma cabra, mas do sangue humano, seu próprio sangue que estabeleceria a nova e eterna aliança anunciada pelos profetas. Seria um novo matrimônio, uma nova aliança nupcial. Nesse caso, não mais entre Moisés e as 12 tribos, mas entre Cristo e os 12 apóstolos, que são como o novo Israel. Cristo é o divino noivo do novo Israel. Aqui nessa leitura, Moisés e as 12 tribos fazem aliança com o Senhor, e haviam duas noções na aliança, duas moções na aliança. Tem o livro da aliança e tem o sangue da aliança. Nós temos a liturgia da palavra e a liturgia do sacrifício. Isso soa familiar? Você pode encontrar alguma outra liturgia com essas duas partes? Obviamente, estou falando da missa. Moisés, de certa maneira, antecipou a instituição eucarística de Cristo, e a Eucaristia é o mistério no qual participamos da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. É uma leitura poderosa para Corpus Christi. O Salmo 115 faz uma ponte entre a última ceia e Moisés na instituição da aliança. Tem muitas e muitas coisas para falar desse salmo, mas eu vou apontar algumas coisas. Primeiro, os salmos 112 a 117 são chamados de Halel, ou salmos de louvor, e são os cantados pelos judeus na Páscoa e que eram cantados no templo pelos levitas enquanto o cordeiro era sacrificado. Então, por exemplo, Pedro e João foram ao templo para oferecer o cordeiro e com certeza ouviram esse canto e nessa festa. É poderoso para lembrar que foi cantado no dia em que a Eucaristia foi instituída. E nós cantaremos esse salmo na missa, o mesmo que cantaram na última ceia. Vemos que os apóstolos cantaram com Jesus no final do Evangelho quando diz: depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então, que hino era esse que Jesus estava cantando? Um dos Salmos, porque o Psalter, ou o livro dos Salmos, era um livro de hinos do antigo Israel. Era o livro. Eles cantaram o Salmo 112 a 117 na última ceia. E o salmo responsorial para esta festa de Corpus Christi é o 115. Pensa nisso e imagina agora Jesus cantando. Imagine o Deus feito carne cantando estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. É poderoso. Nessa missa de Corpus Christi, cante, inspirada nas palavras do próprio Deus feito carne. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas que me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Vejam bem os elementos aqui. Primeiro, Jesus canta sobre elevar o cálice da salvação. E o que ele acabava de fazer na Eucaristia? Deu-nos o seu sangue, o cálice da salvação. Segundo, Jesus canta sobre o filho de ser o Filho de Deus, filho da sua serva. Quem é esta? Maria, Nossa Senhora. Pense em Jesus cantando na última ceia sobre Maria, sua mãe. Como é bonito cantar a Maria em cada Santa Missa. Terceiro, Jesus canta sobre oferecer um sacrifício de ação de graças. Em hebraico, todá, que é um sacrifício especial que lhe faz à beira da morte. É muito profundo esse salmo. Se você estivesse à beira da morte, estivesse dando graças. Ele estava dando graças pela redenção que estava para acontecer em seu nome, pelo seu sacrifício
e que participamos todas as vezes que celebramos o sacrifício da nova aliança, a missa. A palavra para a ação de graças é Eucaristia. É um salmo poderoso. Para terminar, uma palavra da tradição viva. No Catecismo, no número 1340, lemos um grande resumo da revelação da última ceia com a Páscoa judaica. Diz assim: ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, a refeição pascal, Jesus deu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai, por sua morte e ressurreição, a Páscoa nova é antecipada no céu e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Assim, nós católicos acreditamos que a Eucaristia é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Nessa festa de Corpus Christi, lembramos que o sacrifício da Páscoa do Cordeiro não está completo com a morte da vítima, mas se completa comendo a carne do Cordeiro. Feliz Corpus Christi para todos.